Amém, louvado seja Deus. Irmãos, sejam bem-vindos todos, tá? Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma noite para aprendermos, um pouco mais da palavra de Deus, e para louvar e agradecer o nome do nosso Rei. Hoje eu vou querer ler com os irmãos aqui no primeiro livro de primeiro livro de João, 1 João, no capítulo 4. 1 João 4, a carta de João que está lá próximo ao Apocalipse, tá? Nós vamos ler em 1 João capítulo 4, só o verso 1. Apenas o verso 1. Que diz assim a palavra de Deus: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai antes se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm surgido e saído do mundo afora. Olha que palavra tremenda, irmãos. Olha que exortação tremenda da parte de Deus para as nossas vidas. João diz: não creiam em todo espírito. Antes, prove se o espírito vem de Deus. Porque muitos são os falsos profetas que têm saído do mundo afora e têm enganado a muitos. E o que eu queria falar com os irmãos essa noite era exatamente sobre algo que nós temos em nosso meio e a maioria de nós não sabe, não tem conhecimento. Eu falei disso com o irmão Alex esses dias, falei disso com algumas pessoas, e eu queria trazer isso à tona aqui neste culto, nessa reunião, para que isso fique gravado e vá também para o YouTube, para que muitas pessoas possam ter esse conhecimento, possam ter essa clareza de que nós não podemos crer naquilo que é dito só porque vem de alguém que diz que é de Deus. É preciso provar se isso realmente vem de Deus, para que a gente possa dar crédito. É isso que o apóstolo está nos alertando. Não creiam em todo espírito. Antes prove se o espírito vem de Deus. Porque muitos são aqueles que são falsos e têm saído do mundo afora. E o tema dessa noite, irmãos, para essa mensagem, é hermenêutica. Será que estamos sendo verdadeiramente esclarecidos por essa ferramenta? Ou será que ela tem sido mais um mecanismo de engano para as nossas vidas? Bom, para quem não sabe o que é hermenêutica é uma matéria de teologia cuja sua função principal é desvendar todos os mistérios teológicos quando envolve a palavra de Deus e trazer um esclarecimento do que aquela parte exclusiva da Bíblia está tentando dizer a respeito da palavra de Deus. De modo que em todo o ocidente da Terra, da banda de cá do planeta, que envolve todos os países do ocidente, não há sequer uma pregação ou um estudo bíblico que não esteja envolvido com a hermenêutica, com essa matéria que para a teologia é tão preciosa que pode faltar qualquer outra matéria, menos a hermenêutica. Então, a hermenêutica bíblica é ela que diz o que é, o que não é, quando deve ser colocado ou quando deve ser tirado. É através da hermenêutica que qualquer sermão bíblico que você escute hoje em dia, aqui no Ocidente, pode ser explicado. Mas eu posso confiar inteiramente nessa hermenêutica? Será que eu posso dar crédito realmente e dizer que essa hermenêutica é realmente a ferramenta que tem que ser trazida para a minha vida para explicar a palavra de Deus? A primeira coisa que eu devo saber é o que significa hermenêutica. É uma matéria de teologia que a maioria das pessoas que decidem fazer teologia vão participar, vão ter que estudar essa matéria. Eu tive que estudar essa matéria no seminário. Quando eu fiz teologia, eu fui obrigado a estudar essa matéria. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é e os grandes líderes religiosos fazem questão que eles não saibam mesmo. Porque quando você estuda hermenêutica, você descobre muita coisa que a cúpula religiosa não quer que você saiba.
Inclusive que a hermenêutica convence você de coisas que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Tem a ver com outro tipo de escritura, com outro tipo de filosofia, com outro tipo de espiritualidade. E é isso que eu quero deixar bem claro hoje aqui para os irmãos que estão aqui comigo e para aqueles irmãos que vão ver lá pelo YouTube depois. Então, o que significa a palavra hermenêutica? Bom, pelo dicionário português traduzido, hermenêutica é uma ciência, é uma técnica, é uma arte que tem por objetivo a interpretação de textos, tanto religiosos quanto filosóficos, né? A hermenêutica ela tem por obrigação, na sua função, de interpretar textos no sentido próprio dito da palavra. Mas de onde surgiu esse termo? Aonde é que os grandes líderes religiosos aqui do Ocidente foram buscar esse termo, esse nome? Boa noite, Graça, seja bem-vinda. Aonde é que surgiu esse termo e de onde vem o termo hermenêutica? Preste bastante atenção nisso, irmãos. Porque eu vou começando aqui devagarzinho, eu vou desenvolvendo o texto e você vai entendendo daí. O termo hermenêutica provém do verbo grego hermenêutike, que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Significa que alguma coisa se torna compreensível ou levado à compreensão. O termo deriva do nome do deus da mitologia grega, chamado Hermes, o mensageiro dos deuses, e quem os gregos atribuem a origem da linguagem escrita. Ele é considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano. Vejam bem, o texto bíblico diz aqui que esse termo provém de um deus grego, de um deus da mitologia grega. Da onde eles tiraram isso? Da mitologia grega. Esse deus ele é considerado o patrono do início da linguagem dos homens e também do entendimento. Ou seja, para que eu entenda, para que eu viesse a falar e você viesse me compreender, para que eu conseguisse fazer você entender o que eu estou dizendo e eu entender o que você está dizendo, precisou que um deus grego, lá da filosofia grega, intervesse na história humana e trouxesse para a minha mente e para a tua mente um conhecimento e um entendimento daquilo que estava sendo dito e daquilo que eu estava ouvindo. Um deus grego, da mitologia grega. E eu pergunto para você, o que a mitologia grega e um deus grego tem a ver com a fé do Deus de Israel? Que mistura é essa que nós, desde sempre, crescemos aprendendo a rejeitar? Só que lá no fundo, no âmago da nossa religião ou dos conceitos religiosos que nós ouvimos e pregamos, somos submetidos a acreditar que a interpretação da Bíblia vem de um Deus grego. A interpretação das Escrituras dada pelo Deus de Israel tem que ser entendida por um Deus grego. Não fica difícil isso? Não fica complicado de aceitar? Aí a gente vai para Provérbios, que aí é palavra de Deus, que aí é Bíblia Sagrada, é Escritura Santa. E lá em Provérbios 9, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: o temor vem do Senhor e é o princípio da sabedoria do homem. Olha só, o temor vem do Senhor e é o princípio da sabedoria do homem. E o conhecimento do santo é o que dá entendimento. Então, irmãos, eu não posso aceitar que a filosofia grega, ou que um deus grego do panteão grego, da filosofia da Grécia, seja ele que deu a mim ou a você o entendimento sobre as Escrituras Sagradas, o entendimento sobre Deus, ou o entendimento sobre a vida. Eu não posso aceitar que
o entendimento do intelecto humano e tudo aquilo que nós conhecemos num contexto geral venha de uma filosofia e de um Deus grego, quando a Bíblia Sagrada me diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que o conhecimento do santo é o que me dá entendimento. Então, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento como ser humano não vem de um Deus grego, não vem de uma filosofia grega, vem do Deus de Israel, vem de Jeová, daquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, por que é que toda palavra que é interpretada ou que é pregada hoje em cima de qualquer púlpito que você imaginar, tem como base a interpretação dada por uma filosofia grega? Tudo aquilo que nós aprendemos desde a nossa tenra infância, e quanto mais tempo nós estivermos de crente, mais nós aprendemos, vem de uma filosofia grega, que traz como um nome hermenêutica, que homenageia um deus grego, Hermes. O que é que eu, que sou cristão, tenho a ver com Hermes ou com qualquer filosofia grega, seja ela de que natureza for? Eu posso aceitar isso? Que ao invés de ser o Espírito Santo que me dá a revelação da palavra de Deus, é uma técnica, é uma ciência que vem lá do panteão grego, com o nome de um deus grego? Isso é muito estranho ao Evangelho. Isso é muito estranho à nossa fé. Veja o que aqui 1 João capítulo 5, verso 20 e 21 diz. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conheçamos o verdadeiro. E no que é o verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos, boa noite, tudo bem? Guardai-vos dos ídolos. Olha o alerta de João aqui de novo. João diz que nós sabemos que já é vindo o Filho de Deus. E nós sabemos porque nós estamos nele. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é ele que nos dá o entendimento que nós temos a respeito de Deus. Não é um Deus grego, da filosofia grega. Então, como eu estava dizendo, não é de um Deus grego que vem o nosso entendimento. Não é de uma filosofia grega que vem o conhecimento da palavra. E menos ainda é de uma técnica forjada e criada pelo homem que nós vamos entender a palavra de Deus. Então eu vou repetir de novo, irmãos, lá a mensagem, o início da mensagem. Será que nós estamos sendo verdadeiramente esclarecidos por essa ferramenta, pela hermenêutica? Ou será que ele é só mais um mecanismo de engano sobre as nossas vidas? E quem era esse Deus grego? Qual que é a história sobre ele? Quem era Hermes? De onde vem? Qual é o seu papel? O que é que ele traz de credibilidade para a sua vida? Escutem bem o que é que a filosofia grega diz a respeito de Hermes. Diz assim, ó. Hermes era uma divindade da religiosidade dos gregos antigos. Olha do que ele era Deus. Ele era o Deus do comércio, das riquezas, da sorte, do sono, dos ladrões, da diplomacia, das viagens, entre outros. Os gregos consideravam um dos deuses mais inteligentes e espertos. Agora compara, irmão, a filosofia grega com aquilo que nós escutamos hoje o tempo todo na internet, em lugares que nós frequentamos. Compara com o ensino da hermenêutica. Esse Deus, qual que era a atribuição principal dele? Esse Deus, irmãos, qual que era a atribuição principal dele? Vejam bem o que diz aqui. Ele era o Deus do comércio.
Ele era o Deus das riquezas. Ele era o Deus da sorte e o Deus dos ladrões. É o que nós mais vemos hoje no meio religioso. É o comércio, são as riquezas, a sorte, pegam a Bíblia e jogam sorte como se ela fosse um baralho, e o Deus dos ladrões. Tem alguma coisa muito estranha aí, não tem? Tem alguma coisa muito estranha. Por que a hermenêutica tem o nome de um Deus grego e tem como função principal interpretar as escrituras sagradas de um Deus de Israel, Deus único, suficiente e verdadeiro, e esse Deus, ao mesmo tempo, é atribuído a ele que ele é o patrono, que ele é o Deus do comércio, da riqueza, da sorte, dos ladrões. E é o que nós mais vemos acontecer hoje no meio religioso. É exatamente esse Deus agindo de uma forma patente, latente, constante. O nosso Deus não é o Deus de riquezas, não é o Deus de ladrões, não é o Deus de sorte. O nosso Deus é um Deus de vida, de paz, é um Deus de salvação. Nós não temos nada a ver com esse lado obscuro dessa divindade grega que traz aqui como patrono uma religiosidade dos antigos gregos e que tem como função interpretar as escrituras sagradas que nem a eles pertence, é do Deus de Israel. Está muito estranho isso, irmãos. Está muito estranho. Então toda pregação que é trazida hoje em dia é baseada em Hermes. Toda pregação que é trazida hoje em dia da banda de cá do Ocidente tem como função a hermenêutica para explicar o que é certo e o que é errado. E eu rejeito isso, porque só o Espírito Santo de Deus pode realmente esclarecer em nossos corações o que é que está de acordo com a vontade de Deus ou não. Ninguém mais pode fazer isso. Não existe nenhum outro Deus e nenhum outro lugar que tenha essa credibilidade. Veja o que é que ele continua dizendo aqui. Ele era considerado o protetor dos rebanhos. Presta atenção nisso. Hermes era considerado o protetor dos rebanhos. Em sua função primordial, Hermes também é considerado o emissário dos deuses e o condutor das almas. É notável que essas duas últimas funções estejam ligadas ao mesmo Deus. Se Hermes é considerado o intérprete dos desejos dos céus e serve assim como intermediário entre os deuses e os mortais, ele é também o condutor das almas. Ou seja, é Hermes que decide quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Olha que coisa demoníaca aqui. Porque lá em João 10, capítulo 10 do Evangelho de João, no verso 11 e 17, você sabe o que é que a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não é Hermes que é bom pastor e nem condutor do rebanho, não. O bom pastor, o verdadeiro pastor e o condutor das ovelhas, do rebanho, é Jesus Cristo. Porque ele, somente ele, foi capaz de dar a vida pelas ovelhas. Hermes não deu vida pelas ovelhas, não. Quem deu foi Jesus. Então Hermes não é condutor de rebanho coisa nenhuma. Quem é condutor do rebanho, o único suficiente Salvador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele continua dizendo no 17 assim, ó: por isso meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para tomá-la de volta depois. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Não foi Hermes que deu a vida pelo rebanho. Não é Hermes que tem poder de levar o rebanho para a salvação ou para a condenação. Não foi Hermes que deu a sua vida porque tem poder para dá-la e tomá-la de volta depois.
e a dá-la de livre e espontânea vontade. Quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi Jesus. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 4, diz assim: eu lhes digo solenemente, na presença do Deus e de Cristo Jesus, que um dia há de julgar os vivos e os mortos, quando vier para restabelecer o seu reino. Ou seja, não é Hermes que conduz as almas ao céu e também não é Hermes que conduz as almas ao inferno. Não é Hermes que julga vivos e mortos. Quem julga vivos e mortos é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é capaz de julgar vivos e mortos. Então, irmãos, vamos só recapitular. Eu disse para vocês aqui que, hoje em dia, para se interpretar qualquer texto bíblico, em qualquer igreja que você imaginar, imagina o nome de uma igreja aí, qualquer uma. Para um pastor subir em cima de um púlpito hoje para pregar o evangelho, ele precisa obrigatoriamente usar a hermenêutica. Mesmo que ele nunca tenha ido numa aula de teologia, mas ele entende a Bíblia de acordo com tudo que ele vem aprendendo ao longo da sua vida. Todos os pastores que pregam o evangelho estão submetidos a esse ensino, a esse aprendizado da hermenêutica. Hermenêutica essa que traz como nome o simbolismo de um Deus grego e que diz que esse Deus grego é o patrono da linguagem humana, foi ele que deu a linguagem humana para o homem e deu também o entendimento, mas nós já vimos que a Bíblia refuta isso. Quem deu a linguagem para o homem e o entendimento foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele que lá no início, junto com o Pai e com o Espírito, construiu todas as coisas. Foi por meio dele que todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não existe Deus grego aqui na parada não, existe um Deus de Israel, um Deus verdadeiro, único e suficiente. Que conversa é essa de estar submetido a um Deus grego para entender a Bíblia? Você consegue entender agora o porquê que tem tanta besteira sendo dita? Você consegue entender agora porque tem tanta escravidão, estão pregando tanta riqueza, tanto dinheiro, tanta prosperidade? Você consegue entender agora porque tem tanto pastor sendo processado e condenado como ladrão? Você consegue entender agora o porquê que não sai da cabeça mais dos crentes, da maioria deles, o que eles têm que prosperar e enriquecer cada dia? Porque eles estão seguindo um Deus da riqueza. Eles estão seguindo um Deus da prosperidade, um Deus dos ladrões, Hermes. É preciso a gente seguir o Deus da salvação. Aquele Deus que prometeu a salvação, foi isso que ele prometeu. Foi a salvação e estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas se eu quiser ficar rico, se eu quiser ganhar muito dinheiro, eu preciso levantar cedo, estudar e trabalhar. Porque senão eu vou ganhar dinheiro e enriquecer com a miséria dos outros, ou roubando ou defraudando, e eu posso ser preso por causa disso. Como muitos líderes religiosos têm feito e têm sido condenados e presos, envergonhando, isso sim é envergonhar o Evangelho de Cristo. Então nós não dependemos de um Deus grego. Que credibilidade tem esse Deus grego? Aí eu pergunto para você, qual é a credibilidade que tem esse Deus grego? O que é que ele pode nos mostrar de positivo e de bom, que a gente possa realmente estar tão apegado a ele, tão abraçado a ele, que só ele, com a sua filosofia, que só ele, com tudo aquilo que ele tem de bagagem, que só ele, com essa matéria religiosa e teológica, pode explicar uma palavra que nem dele é. Qual é a credibilidade desse Deus? Eu vou ler agora lá em Atos. Depois, se vocês quiserem, eu mando isso aí para vocês, tá? Para vocês saberem onde eu li, em cada lugar que eu li. Eu vou ler em Atos, no capítulo 14, do 8 ao 13. Isso aqui é para mostrar a credibilidade desse Deus, ou dessa filosofia desses deuses. Diz assim, em Listra é uma cidade grega. Em Listra, um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou
diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fica de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo chamaram de quê? De Hermes. Olha só isso, irmãos. Porque ele era o portador da palavra. O sacerdote de Deus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e grinaldas e flores à porta da cidade, porque junto com a multidão queriam sacrificar e oferecer sacrifício a Paulo e a Silas. A Paulo e a Barnabé. Irmãos, Paulo e Barnabé estavam numa cidade grega e eles estavam pregando o evangelho, falando do nome de Jesus. E tinha um homem ali que era aleijado desde a infância. E Paulo olhou para ele e Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado e mandou que ele ficasse de pé e ele foi curado automaticamente, na hora em que Paulo deu a ordem, no nome de Jesus. Mas os gregos vendo aquilo, olha a credibilidade dessa religião. Os gregos vendo aquilo, começaram a falar na língua deles que os deuses tinham descido até a terra em forma humana. Chamaram Barnabé de Zeus, o grande deus do Olimpo, e a Paulo chamaram de Hermes. Por quê? Porque ele era o portador da palavra, era ele que falava. E o sacerdote, o grande homem que apresentava as ofertas a Deus em nome do povo, trouxe até a porta da cidade alguns bois e grinaldas de flores para fazer um sacrifício para Paulo e para Silas, também acreditando que não era Paulo e Silas, eram dois deuses que tinham descido do céu. É a essa filosofia que nós vamos dar a credibilidade de interpretar a palavra de Deus? É a esse tipo de confiança que nós vamos dar a esse povo que confundiam deuses com homens, que não sabia nem o que estavam dizendo e muito menos o que iam fazer? É a esse tipo de filosofia que nós vamos dar a credibilidade de serem os intérpretes da palavra de Deus? É nisso mesmo que nós vamos crer como cristãos? Eles confundiram que Paulo e Barnabé eram dois deuses. E pior ainda, o sacerdote deles, que devia ter um conhecimento espiritual muito profundo e apurado, queria também oferecer sacrifício a eles. Até que Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas e falaram: gente, não façam isso. Nós somos homens iguais a vocês. E quando aqueles homens conferiram realmente que Paulo e Barnabé não eram deuses, eram somente homens, e que o milagre tinha acontecido, eles não sabiam como, mas Paulo e Barnabé sabiam que foi o nome de Jesus que curou aquele homem. Sabe o que fizeram com Paulo e Barnabé? Depois continue lendo lá. Pegaram os dois, chicotearam os dois e botaram para fora da cidade. Ou seja, os homens estavam a ponto de adorá-los, de oferecer sacrifício a eles, mas agora ficaram decepcionados com a sua filosofia religiosa, ficaram decepcionados pelo seu fanatismo e agora queriam matar os dois, porque eles não eram deuses. Aí eu pergunto a você, irmãos, mais uma vez, é esse tipo de pessoa, é esse tipo de religião, é esse tipo de filosofia que nós vamos dar o crédito de serem os intérpretes da palavra de Deus? Não, irmãos, não dá para aceitar isso. Como cristão, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar que a interpretação da palavra de Deus venha por meio de uma matéria que louva e engrandece um Deus grego. Um Deus que, na verdade, nós sabemos que nem existe, é mitológico. Não dá para aceitar isso. De modo que o que eu estou dizendo para você é que toda a interpretação bíblica que é feita até hoje da banda de cá do Ocidente está corrompida. Eu estou dizendo isso para vocês, não é hoje não. Eu estou dizendo isso para vocês desde 2010, para muitos que me acompanham. Está corrompida. É isso, irmão Alex, está corrompido. É só a gente escutar o que estão dizendo nos púlpitos por aí afora e comparar com o Evangelho que nós vamos ver que é corrupção pura.
O que está sendo dito nos púlpitos aí afora, se você comparar com as filosofias da mitologia grega, bate certinho, irmão. Está casado certinho. Mas com a Bíblia não. Com o Evangelho não. Está muito diferente do que o Evangelho diz. O que estão dizendo por aí, estão usando o nome de Jesus, às vezes, até em neon, piscando, acendendo e apagando na parede, na porta do templo. Mas, na verdade, lá dentro não tem nada de Cristo. Ele está fora dizendo, como ele disse para a igreja lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bate, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas se não abrir, ele não vai entrar, ele está do lado de fora. Nós precisamos colocar ele do lado de dentro. Porque ele só atua e só transforma quando ele está do lado de dentro. Do lado de fora, ele vai continuar batendo na porta. O que ele está dizendo é, enquanto vocês não abrirem a porta e não aceitarem a minha doutrina, a minha correção, o meu jugo, o meu fardo, eu vou ficar aqui do lado de fora batendo. Agora, uma vez que vocês abram, eu vou alimentar vocês e vocês vão cear comigo e eu com vocês. Então, esse povo, essa filosofia, essa matéria, não tem credibilidade para interpretar a palavra do nosso Deus. Mas vamos continuar. Lá em Atos dos Apóstolos, ainda, lá no capítulo 17, no verso 16 ao 23, a Bíblia diz que Paulo foi para Atenas, para o coração da Grécia. Saiu de Listra, caminhou mais um pouco, foi para Atenas, capital do reino grego. E lá Paulo foi convidado para ir para o grande Areópago, era um teatro a céu aberto, aonde o orador ficava no meio do teatro e era uma estrutura faraônica, porque à medida que ele falava, do formato que era feito o Areópago, a voz dele ecoava para todas as pessoas ouvirem. Só que Paulo estava caminhando para o Areópago e a Bíblia diz que ele olhou e ele viu diversos altares com diversos deuses diferentes. E aquilo ali fazia com que Paulo se agoniasse. A Bíblia diz que ele ficou profundamente indignado por ver tantos deuses falsos. Cada lugar que ele passava tinha um altar e tinha um deus com nome. Um altar tinha um deus com nome. Um altar tinha um deus com outro nome. Era Zeus, era Hermes, era Atenas. Era um monte de deuses. Só que ele viu um altar que estava vazio. Que não tinha deus nenhum. E lá estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí quando ele chegou no Areópago, ele usou isso como um subterfúgio e pregou dizendo, atenienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Inclusive observando o objeto de culto de vocês, eu percebi que vocês têm um altar que não tem Deus nenhum em cima dele. E tem uma legenda escrita assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. É Jesus Cristo, o único e suficiente Deus. Mas irmãos, pensa comigo. Paulo disse que o Deus que estava ali, que não estava ali, mas que era um Deus desconhecido, era Jesus. Mas pensa comigo, podia ser o diabo, né? Podia ser Satanás. Eles iam adorar do mesmo jeito. Eles tinham diversos deuses ali, e quando eles não acharam mais a quem adorar, levantaram um altar e não botaram estátua nenhuma e colocaram o Deus desconhecido. Paulo disse que era o Deus que ele estava pregando, mas podia ser o diabo. Podia ser Satanás, e os gregos iam adorar do mesmo jeito. Porque era desconhecido, eles não sabiam quem era. Então esse povo, essa filosofia, essa matéria, não tem credibilidade para interpretar a palavra de Deus. Apesar dela estar impregnando todos os lugares santos hoje em dia, e toda pregação da palavra só ser creditada, só ser acreditada e só ser aceita, recebida, quando é feita pela hermenêutica, quando é interpretada pela hermenêutica. A hermenêutica não tem credibilidade para interpretar a palavra de Deus, porque o único intérprete da palavra de Deus chama-se Espírito Santo do Senhor. De modo que eu não vou me submeter a essa hermenêutica. Muitos que me conhecem vão dizer assim, mas o Senhor é formado em teologia, não tem problema, eu rasgo meu diploma. Eu transformo tudo isso em refúgio, só para ter o conhecimento de Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador.
Eu não quero saber se vão me rejeitar, se não vão mais olhar para mim, se vão me jogar de lado, se vão arrancar minha cabeça e me jogar numa cova. Eu não quero saber. Eu só quero saber que eu não posso deixar de ser fiel ao meu Deus. Eu não posso deixar de ser fiel ao meu Cristo, do jeito que Ele é, assim como está escrito sobre Ele. E o Espírito Santo diz no meu coração, mostra através de sentimento, quando algo vem dele ou não. E muita coisa que está sendo dita a respeito dele hoje só usa o nome dele, mas na verdade vem de Hermes, vem da Grécia, daqueles que adoram deuses estranhos, sem saber nem quem é. Eu me recuso a aceitar isso, irmão. Eu me recuso a aceitar isso. Aí você pode dizer assim, tá bom, irmão, mas se não é por meio da hermenêutica, qual que é a via? Como é que nós vamos então interpretar a palavra a partir de hoje, já que o irmão está dizendo que não é desse jeito que nos ensinaram até aqui? Como é que eu faço, irmãos? É simples. É simples. Primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia da forma correta. Porque a maioria começou lendo errado. A maioria começou lendo a Bíblia em Gênesis. Começou lendo errado. Porque Gênesis não é Bíblia para cristão ler. Gênesis é Bíblia para judeu ler. Ah, quer dizer que não serve para nada o Antigo Testamento? Serve muito. É a palavra de Deus. Mas o Antigo serve para eu entender o Novo. Só que eu preciso primeiro ler o Novo, porque o Novo sim é endereçado para mim. Então não é em Gênesis que eu começo a ler a Bíblia. É em Mateus. Eu devo ler Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses primeiros 5 livros do Novo Testamento para eu entender como é que foi que a igreja começou, para eu entender como é que foi que o Espírito Santo veio e soprou na vida daqueles homens, para eu entender como é que os apóstolos deram início à igreja de Jesus depois que ele foi assunto ao céu, depois dos apóstolos, como é que os diáconos e os presbíteros deram continuidade à mensagem que foi dita. Eu preciso primeiro entender o Novo Testamento, aquilo que foi endereçado para mim nos dias de hoje. Depois que eu ler o Novo Testamento, que eu ver passo a passo do que Jesus falou, do que Jesus fez, depois do que os apóstolos também falaram e fizeram. Ali em Atos está muito claro como é que a igreja atuava, como é que o Espírito Santo soprava na vida deles e eles atuavam. É daquele jeito que a igreja tem que seguir, porque o Espírito Santo não mudou. Jesus não mudou. A Bíblia diz que o Jesus era ontem, é hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Então por que as pessoas estão mudando ele? Do jeito que o Espírito Santo soprou na vida dos irmãos lá em Atos dos Apóstolos, é o mesmo jeito que ele quer soprar na vida da igreja hoje, não muda. A doutrina é a mesma, os costumes são diferentes e a cultura também, mas a doutrina é a mesma. Então eu preciso ler primeiro o Novo Testamento, me inteirar daquilo que os apóstolos fizeram, porque a nossa base, a base da igreja de Cristo, é a doutrina dos apóstolos. Então eu preciso ir por ali primeiro, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é o que, irmãos? É ter consciência do que o que eu estou fazendo verdadeiramente vem de Deus. E isso só tem uma pessoa que pode confirmar no teu coração, é o Espírito Santo. E ele vai confirmar para você se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Ele vai confirmar para você através do que você está ouvindo hoje e através do que você vai ouvir durante toda essa semana. Presta atenção nisso, ele vai te confirmar se o que eu estou te dizendo hoje aqui é verdade ou não, se vem dele ou não. Essa é a segunda coisa que você tem que fazer. E a terceira coisa que você tem que fazer é confiar só nele. Independente do que digam para você. Independente da forma como olham para você. Independente de como vão te rejeitar ou vão te receber. Você tem que confiar só nele. Irmão Alex, confiar só nele. Deus vai trazer, irmão, todos através da tua vida. Todos. Confia só nele. Eu não tenho a menor dúvida disso e quando eu abrir a minha tela aqui hoje, Deus me mostrava algo tremendo que eu vou dizer para você depois. Mas confia só nele porque ele vai trazer um por um através da tua vida. Então é confiar só nele. Primeira coisa, lê o Novo Testamento, principalmente as primeiras 5 cartas da Bíblia. Depois ter consciência do que o que está sendo dito vem do Senhor e depois confiar só nele. Não tem Hermes, não tem hermenêutica, não tem filosofia grega, tem só Jesus Cristo. É confiar só nele.
Assim nós conseguimos entender a palavra. Se você começar a ler a Bíblia hoje, lá de Mateus, vai lendo Mateus e vai dando razão para Deus. Você vai ver que o Espírito Santo vai revelar coisa ao teu coração que você jamais imaginava que aquilo pudesse ser verdade. Não precisa nem eu falar nada para você. Basta você ler com um coração puro, com uma mente limpa, sem deixar que as influências religiosas que até hoje dominaram sobre a tua vida te atrapalhem. Com uma mente limpa, com uma mente de criança, como ele disse que a gente tem que ter, você vai ver a grande mudança que o Espírito vai fazer na tua vida. Porque você vai ser soprado por ele. Somente ele vai te influenciar. E outra coisa, irmãos, tudo que você ouvir, você vai começar a comparar com aquilo que você leu. Você leu algo lá em Mateus, você está ouvindo outra coisa em cima de púlpito, esquece. É o que você leu. É que o Espírito te revelou. O que estão dizendo por aí, se tiver de acordo, amém, abraça e vai junto. Se não tiver, rejeita. Sai dela, povo meu. Abraça o que está escrito. Abraça o que está escrito e aquilo que o Espírito Santo colocar como selo, como carimbo no teu coração. Porque uma coisa é certa. João nos alertou. Não creiam em todo espírito. Antes prove se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora e enganado a muitos. Quando João disse isso, João estava se referindo a pessoas que estavam dentro da igreja naquela época dele. Não era gente de fora. Porque quando chega dizendo assim, eu sou do diabo, eu sou não sei da onde, eu faço... É simples, é fácil. Ruim é quando diz que é do Senhor. E está enganando. Era isso que João estava dizendo. Muitos falsos profetas estão dizendo que são do Senhor, mas estão enganando a muitos. Então não creiam em todo espírito. Examine antes se o Espírito vem de Deus. E como é que eu examino, irmão? É aqui, ó. Evangelho, Novo Testamento, palavra de Jesus, palavra dos apóstolos. É aqui que eu tiro todas as minhas dúvidas. Como foi que eles batizaram, como foi que eles deram Santa Ceia, quem eles batizaram, quem tomava Santa Ceia, quem podia se batizar, quem podia batizar, é tudo aqui, está tudo aqui. E se você for ver dentro da religião, está tudo errado, está tudo contrário do que está escrito aqui. A maioria dos lugares, hoje, instituições religiosas, estão fazendo de acordo com as filosofias gregas. E não de acordo com a revelação dada pelo Espírito de Deus mediante a palavra, mediante o Evangelho. Então, cuidado! Cuidado! Porque a hermenêutica, ela é mais um mecanismo de engano para as nossas vidas. Ela não tem nos esclarecido absolutamente nada. O que ela tem trazido é um engano muito grande. E a cúpula dos líderes sabem disso. Por isso que a utilizam para enganar. Porque o que eles querem é o comércio. O que eles querem é o enriquecimento. O que eles querem é a farra. Mas nós, povo simples, de quem Jesus tinha o maior prazer de estar próximo, nós, povo simples e pecadores, de quem Jesus tinha o maior prazer de estar junto, porque ele morreu de braços abertos. Ele não é o enganador. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Foi ele que deu a vida e a tomou de volta ressuscitando. É ele que conduz as almas dos homens para Deus. Só ele é capaz de trazer as coisas de Deus para os homens e levar as coisas dos homens para Deus. Só ele, ninguém mais. Só ele irá, no final das coisas, no final de tudo, julgar os vivos e os mortos. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.